Fala galera, estamos aqui em mais uma aula. Hoje vamos para a aula 6, primeira parte. Já vamos chegar aqui dando uma voadora na galera. Vamos pegar uma questão que é de alto nível e em que várias coisas que de repente você já não lembra mais serão revistas que são importantes para você. Então, a questão que vai dar um gancho para várias coisinhas que eu vou revisar contigo é essa daqui, ó. Eu quero o valor máximo de f igual a seno ao quadrado mais 6 cosseno ao quadrado mais 12 seno vezes cosseno. Com foco naquilo que é cobrado no IME e no ITA, ou seja, não vai ter nada de derivada aqui, isso é mais para a escola naval, a derivada que se vê para o IME e para o ITA é mais da parte de polinômios e raízes múltiplas e por aí vai só. Então aqui tem um jeito muito bem direcionado, a questão foi feita para esse jeito que eu vou te falar agora, para você achar o valor máximo disso aqui. Claro, meu querido leigo, você não vai virar para mim e falar que você vai botar um em cada um deles, né? Até porque, graças a Deus, daria 19, não tem resposta para nenhum doido pegar e fazer isso. A ideia qual é, galera? Você vai pegar aqui primeiro, vamos revisar uma parada que é o seguinte. Para você fazer essa questão aqui, várias coisas têm que ser vistas. Principalmente isso daqui, ó. Como que você, relembrando porque isso já foi visto comigo em outras aulas, mas vamos de novo. Se eu tenho uma expressão da forma a seno x mais b cosseno do mesmo ângulo, como é que eu faço para achar o valor máximo e por que não também o valor mínimo disso daqui? É o seguinte, você vai fazer um voodoo que é assim, ó. Você vai chegar aqui e vai montar um triângulo retângulo onde esses A e B são os catetos. Esses A e B de coeficientes aqui serão os catetos do triângulo. E aí você pode fazer um Pitágoras e reparar que, no caso, a hipotenusa vai ser a raiz de A2 mais B2. Mas não se engane, né? Ninguém disse que o ângulo que vai estar aqui é o x, é um θ, um alfa, um φ qualquer. Ou seja, gente, o seno de θ, ele vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é justamente essa raiz de A2 mais B2. E o cosseno de θ, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é justamente a raiz de A2 mais B2. A ideia aqui é uma parada que, assim, pô, você tem que ter visto novamente para variar, né? Tem que ter visto alguém fazendo para ter essa noção agora. Eu vou isolar o valor do A e do B. Quem vai ser isolado serão o A e o B aqui na minha igualdade. Ou seja, o A vai ser igual a raiz de A2 mais B2 vezes seno de θ, enquanto B vai ser igual a raiz de A2 mais B2 pelo cosseno de θ, tá? Logo você vai ter o quê, né? Que o Y ele vai ser o A, que é a raiz de A2 mais B2 seno, mais o B, que é a raiz de A2 mais B2 vezes cosseno. Então, o A foi trocado por isso daqui, o B foi trocado por isso daqui. Só que era A seno mais B cosseno de x, né? Então, o que eu vou fazer agora aqui, ó, é o seguinte. Repara que com essa troca, a raiz de A2 mais B2 vai poder ficar na frente, em evidência, né? Então, eu posso deslocá-la para frente. E aí, o que vai sobrar? Vai sobrar do primeiro, seno aqui de θ, né? Vezes seno de x, mais cosseno θ pelo cosseno de x. Eu já expliquei isso aqui uma outra vez, fazendo o contrário. Falando que, no caso, o seno de θ, o θ está numa posição em que o seno dele seria b sobre a raiz e o cosseno a sobre a raiz. A única diferença é a expressão a qual eu chego aqui no final. Quando eu boto desse jeito que eu falei, o b aqui e o a aqui, a gente vai terminar pelo seno de a mais b, ou melhor, de θ mais x. Já nesse caso aqui, que também não tem problema nenhum, não vai mudar em nada o raciocínio, a gente vai ter o quê? Ó? Cossa, cossa, senta, senta. Cosseno de a mais b ou a menos b. Como aqui é mais, lembra que no caso do cosseno existe uma troca de sinal. Então, se aqui tem o mais, é porque originalmente era um menos, né? Então, cossa, cossa, change, troca o sinal, senta, senta.
O que é importante de seno, de cosseno, é você perceber o quê? Que agora você está com uma expressão que é um número que multiplica um único seno ou cosseno. Tipo, o seno ou cosseno de quem não interessa, galera. É o cosseno de tchananã. E o cosseno de qualquer coisa varia o quê? No intervalo de -1 até 1. Então, para eu saber o valor máximo disso, basta que o cosseno seja igual a 1. E para eu saber o valor mínimo, basta que o cosseno seja igual a -1. Logo, você vai ter que o valor máximo dessa expressão vai ser, então, no caso aqui, a raiz de A2 mais B2, né, que é quando eu boto o cosseno igual a 1. E o valor mínimo será menos a raiz de A2 mais B2, que é quando eu coloco o cosseno igual a -1. Feito isso, a gente já está pronto agora para fazer essa questão, tá? Só printa aí o que a gente fez até agora. Galera, printou? Deixa eu pelo menos te dar um exemplo para ficar bem claro onde eu quero chegar, tá? Então, olha só. Se a gente tem algo, por exemplo, assim, ó, o que vai acontecer? Se eu tenho, por exemplo, y igual a 2 seno de x mais 3 cosseno de x. A partir de agora, quando eu pintar um negócio desse, você não vai ficar mais fazendo a volta ao mundo, seja lá o método que você estava acostumado a usar, para achar um mínimo ou máximo disso. Você vai simplesmente olhar aqui o seguinte, ó, quem são os coeficientes? Não são 2 e 3? Esse 2 e 3 são justamente o A e o B que eu botei aqui. E aí o valor máximo é fazer um Pitágoras, é fazer a raiz de A2 mais B2, com, no caso, esse 2 e 3 que eu tenho aqui. Raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Da raiz de 4 mais 9, ou seja, a raiz de 13. E o mínimo, galera, é isso aqui com menos na frente. É menos isso. Ou seja, é exatamente a mesma conta, só que sendo menos a raiz. Viu como é fácil agora sabendo isso? Ah, mas eu prefiro do meu jeito porque isso aí é muito voodoo e não sei o quê. Tudo bem, mas só que o problema é o seguinte. O problema é que a prova que você vai fazer não vai ter como objetivo uma questão lá sozinha pedindo apenas isso. Isso vai estar no meio, vai estar na meiuca de uma questão muito maior e muito mais complicada do que simplesmente achar isso. Se você for ficar parando na hora, no meio da questão, para fazer pelo teu método, que é mais devagar, achando que a questão se limita a isso, você está muito enganado, tá? Então você tem que fazer isso aqui até de forma a agilizar o teu raciocínio para poder fazer lá a questão onde isso aqui vai estar provavelmente bem no meio, como um cálculo bem michuruca no meio do todo. Tá bom? Então, eu vou apagar só aqui rapidamente e a gente vai seguir agora usando isso daqui em algum momento, sabe-se lá como, você vai ver como, tá? Para fazer essa questão aqui em cima, beleza? Bom, vamos lá, gente, como eu prometi, agora vamos fazer a questão em si. Então, eu quero o máximo dessa expressão aqui, né? Cara, antes de mais nada, o ideal seria deixar daquele jeito que eu te mostrei. Um seno com o seu coeficiente e um cosseno com o seu coeficiente. Nada de seno ao quadrado, nada de cosseno ao quadrado. Então, vamos ver que coisinhas que eu tenho aqui para facilitar a minha vida. Primeiro, lembrando que seno de 2x é a mesma coisa que 2 seno vezes cosseno. Então, isso que eu tenho aqui em cima é um seno de 2x vezes 6. Vai ficar o 12, né? E agora é que vem o momento que eu preciso da sua malemolência. Cosseno 2x era cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Mas, misturando isso daqui com a relação fundamental, a gente também poderia falar que isso era 2 cosseno ao quadrado menos 1, ou também poderia falar que isso é 1 menos 2 seno ao quadrado, tá? Que aí o que vai acontecer, minha gente? Você vai ter no caso aqui que eu vou isolar o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado em função do cosseno de 2x para poder substituir aqui. Por quê? Porque de uma forma ou de outra vai ficar um cosseno elevado a 1. E eu preciso do cosseno de qualquer coisa que seja mais elevado a 1, não elevado a 2, tá? Para ficar com a expressão com aquela cara que eu te falei. Que aqui, ó, o seno já está elevado a 1. Falta só eu dar um jeito nessa primeira parte aqui.
Então, quando eu faço isso é importante para várias outras coisas. Se você também estuda para a escola naval, tem várias técnicas de integração que ele começa lá com um cosseno quadrado, um seno quadrado, e justamente para eu voltar na tabela de integrais para algo, entre aspas, né, claro, fazível, a gente usa esse recurso daqui, de falar, por exemplo, como eu estou dizendo agora, que o cosseno ao quadrado vai ser 1 mais cosseno 2x sobre 2. E usando do mesmo raciocínio no seno ao quadrado, teremos aqui que passa ele para a esquerda e o cosseno 2x para a direita, que 2 seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno de 2x, ou melhor, que o seno ao quadrado ele é a mesma coisa que 1 menos cosseno 2x sobre 2, tá? Ok. Tem então isso daqui, galera. Tendo então isso aqui em mãos, aí o que vai acontecer? Vamos pegar agora e substituir tudo aqui na expressão que ele me deu, né? Que o objetivo é esse, né? Então, vem até aqui comigo. E aí, o que é que vai acontecer, ó? A nossa f de x vai ficar assim. F igual seno ao quadrado. Tá aqui. 1 menos cosseno 2x sobre 2. 6 cosseno ao quadrado. 6 vezes isso. 6 vezes 1 mais cosseno 2x sobre 2. E lá no final, 6 seno de 2x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Fica em cima na primeira parte. Todos sobre 2, né? 1 menos cosseno 2x. Distributivazinha aqui dentro. Fica 6 mais 6 cosseno de 2x. E o seno deixa lá no cantinho dele. Aí pronto. 6 menos 1 dá 5. 5 seno de 2x, cosseno, perdão, sobre 2, né? 6 mais 1 mais 7 meios, mais 6 seno de 2x. Tire o MC, que vai levar o 2 para cima. E aí, galera, você vai ter o que finalmente, ó? Que essa f de x, ela será igual a 5 cosseno de 2x, mais 12 seno de 2x, mais o 7, tudo isso sobre 2. Aí o que tu tem que perceber é o seguinte, ó. Para analisar essa expressão e achar o valor máximo dela, vamos, na verdade, olhar isso daqui como uma expressão em separado. Como se fosse, sei lá, uma g de x, tá? Porque quando ela for máximo, é só somar máxima, o 7, e dividir por 2, que a questão está, né, liquidada. Então, o que vai acabar acontecendo? Teremos, então, ali, ó, que como os coeficientes são 5 e 12, agora ficou fácil. Dentro daquele bizu, daquele pulo do gato que eu te expliquei, basta olhar, coeficientes são 5 e 12, é seno e cosseno do mesmo ângulo. Se aqui fosse 2x e aqui 3x, esquece o que eu te falei. Mas como eles são do mesmo ângulo, então pronto. O valor máximo dessa expressão vai ser a raiz de 25 com 144. Raiz de 169, ou seja, isso vai dar 13. Aí pronto. Se o valor máximo dessa parte é 13, o valor máximo da f em si é 13 mais 7 sobre 2. Pronto. Rapidamente achamos. Então, o valor f máximo é 13 mais o 7 que está do lado, sobre 2, 20 por 2. O valor máximo, então, ele é igual a 10. Tá? Então, resposta, letra E, galera. Então, tá aqui a letra que ele queria, tá? Então, você da frente, tira o seu print, então, aí, e percebam o quanto isso é útil, saber essas expressões, bem como todas as dicas que eu te dei condensadas nessa questão daqui, tá bom? Me aguarda, tem muita coisa boa vindo por hoje. Valeu!
E aí, já recuperados do último bloco, agora vamos pegar um pouco mais leve, mas não menos importante essa questão daqui. Cara, bota no seu bisuário, tenha um caderninho só de fórmulas e propriedades que é bom para o segmento de vocês, tá legal? E fórmula de 3x, cara, essas aqui então, para alguns vestibulares, isso aqui são coisas que do além, que não são nem um pouco cobradas ou muito raramente. Mas pro de vocês, isso aqui cai pra caramba. Então, seno de 3x, 3 seno menos 4 seno ao cubo, do cosseno, da tangente, cara, isso daqui tem que estar no teu sangue, tá? Senão você vai perceber o quanto aqui no final dessa questão você fica sem saída se não souber isso daqui. Vamos lá, ele quer simplificar, que é o valor dessa expressão daqui. Coisa que me chama a atenção, cosseno de 70 a gente não conhece, então deve estar aqui por algum motivo, algum macete. Vamos pensar. Ângulos complementares. Não tem isso? A soma de ângulos, né? Quando dois ângulos têm soma 90 graus, qual é a propriedade, galera? Isso, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tem esse lance, não tem? E assim, isso me chama atenção, porque se eu aplicar aqui, o cosseno de 70 vai virar o seno de 20. 20 é o dobro de 10. E aí já cai na propriedade do seno de 2x, lembra? Vai dar 2 seno 10 cosseno 10. Ah, tá. Ou seja, vai ficar tudo com 10 graus, provavelmente. Isso deve me ajudar. Ou não, né? Vai sim, olha só, que é o seguinte. O que vai acontecer então aqui? Vamos agora transformar tudo em seno e cosseno. Tangente de 10 é seno 10 sobre cosseno 10. Lá dentro fica 3 cosseno 10 menos 2 seno 10. Pelo cosseno de 70, que abrindo até ali, ficou 2 seno 10, outro cosseno de 10. Beleza? Então, galera, o que você vai ter aqui? Vai ficar seno 10 sobre cosseno 10 vezes lá dentro. 3 cosseno 10, 2 e 2 é 4, seno com seno, seno ao quadrado, cosseno 10, tá? E aí pronto, minha gente. Você agora, quando fizer aqui uma distributiva, deixa eu só botar mais bonitinho que eu tenho toque com isso, né? Você vai ter o seguinte, faz aqui a distributiva, e aí, ó, quando eu faço isso com isso, o cosseno 10 vai cortar. Então vai sobrar só 3 seno de 10. Quando eu fizer esse com esse, o cosseno de 10 vai cortar. Vai ficar 4 seno ao quadrado vezes seno ao cubo de 10. E aí, justamente por isso que eu mencionei essa expressão, essas expressões. Porque olha para a primeira. Ó, 3 seno de alguém menos 4 seno ao cubo de alguém é justamente o que está aparecendo aqui, meu querido. Só que no caso, esse alguém, o x, foi substituído por 10 graus. Isso daqui é a mesma coisa que o quê? Que o seno de 3x. Que o seno, no caso, de 3 vezes 10 graus, que o seno de 30. Logo, isso é o seno de 30, que é meio. Pela tabela, né? De 30, 45 e 60 que você tem que saber, isso é igual a 1 meio. Ou seja, letra E. Era só isso? Só isso entre aspas, né? Porque se o cara não souber disso daqui, já era. Nem vai enxergar nessa hora ter essa ideia de usar isso, tá bom? Então, marca a letra E e essa daqui morreu, tá? Questão natimorta, como a gente fala, já nasceu já falecida, mas por uma questão de prova objetiva do IME, todo candidato bem preparado iria acertar. Então, você tem que não dar mole nisso daqui nunca mais, tá bom? Tá um combinado? Então, me aguarda que eu já estou voltando com questões desse nível. Valeu! Bom, galera, agora uma questão de inequação trigonométrica. Tudo que envolve inequação é mais enjoado, seja inequação modular, seja inequação trigonométrica, mas principalmente inequação modular e inequação trigonométrica são as que o pessoal mais teme, tá? Porque tem particularidades que realmente confundem o aluno. Antes disso, mais uma vez, não estou escolhendo essa questão à toa, estou sempre escolhendo as questões aqui que
pega o maior número de informações e coisas a serem revisadas possível que sejam úteis a você. E aí, essa tabelinha, você tem que saber, cara. Pô, tem que saber isso de cabeça? Tem. Porque uma coisa é eu virar para você e falar, calcule o seno de 75. Eu sei que você vai saber fazer. Seno de 75 é o quê? É o seno de 30 mais 45. E aí, seno de A mais B é o quê? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ou seja, isso vai dar 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Tabelinha de 30, 45, 60. Eu estou supondo que essa altura do campeonato você já tem isso aí de cor e salteado, sorrindo e saltitante, né? Então isso vai dar o quê? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Aí você fala, pô, beleza, realmente eu sei calcular. Legal, parabéns. Só que o problema, irmão, não é esse. O problema é quando ele te dá isso daqui e você tem que lembrar que isso corresponde ao seno do 75. Aí que está o problema. Não é ir daqui para lá, é o contrário. Fora que, né, 75 tem esse valor como seno e também isso é o cosseno de 15, mas aí é fácil. Lembrando um deles somente, você consegue os outros. Porque aí é só você sacar o quê? Que olha só, aqui, né, em diagonal os valores são iguais e também, gente, a sacada também é que a soma de 75 com 15 é 90. Novamente, ângulos complementares, o seno de um é igual ao quê? O cosseno do outro. Então, se eu tenho um seno de 75, isso é igual ao cosseno de 15. E aí é só lembrar que um tem um mais ali no meio e o outro tem um menos ligando a raiz de 6 com a raiz de 2, tá? E aí que, cruzadamente, os valores são iguais, né? Mas, cara, nem precisa de tanta ziquezira, tanta firula para lembrar disso, né? Lembra de um deles, o outro é com menos e é só lembrar que tem que ser igual também o seno de um com o cosseno do outro, porque eles são complementares, pronto. Tem 1000 maneiras de você aqui lembrar os 4, desde que você saiba um, tá? E essa questão vai usar isso, vamos ver? Olha só, ele quer todos os arcos que satisfazem desigualdade, seno menos meio maior do que cosseno mais raiz de 3 sobre 2. Façamos o seguinte, amiguinhozinho. Taca o cosseno para a esquerda e esse meio vai para a direita, tá? Então aqui o dali vai ficar assim, ó. Seno menos cosseno maior do que raiz de 3 mais 1 sobre 2. Tá? Então, na verdade, o que eu quero resolver é isso daqui. Por que você está fazendo isso? Porque você também, que tem acompanhado as nossas aulas, que já pegou todas as malemolências para resolver questões de equação trigonométrica, já sabe o quê? Que bati o olho numa equação de trigonometria que tem seno e cosseno com coeficientes 1 e 1, 1 e menos 1, ou iguais, você vai forçar um raiz de 2 sobre 2 na frente deles. Como é que é? Bora multiplicar ambos os lados por raiz de 2 sobre 2. Mas por que isso, professor Costas Largas? Pelo seguinte, ó. Porque ao fazer isso, você vai ter o quê? À esquerda, raiz de 2 sobre 2 seno, menos raiz de 2 sobre 2 cosseno, maior que do outro lado o quê? Olha lá. Raiz de 3 com raiz de 2, raiz de 6. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E como tem o sobre 2 embaixo, com o 2 que já tinha ali, vai ficar sobre 4. Ô, neném, é o valor que eu tenho aqui. Oh, shit. Pois é. E aí, calma, segura a onda aqui. E o que vai ser isso aqui, gente? Seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. E o raiz de 2 sobre 2 são ambos seno e cosseno do 45. Ou, se você preferir, π sobre 4. Então, eu vou deixar como seno, tá? Aí, tanto faz. Então, vou olhar isso aqui como cosseno de π sobre 4. E isso aqui como seno de π sobre 4. Então, seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. No seno, o sinal daqui, o menos, não tem troca, ou seja,
Se é menos ali com a fórmula em aberto, aqui é menos também. E aí estou dizendo que o seno de x menos π sobre 4 ele é maior do que raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Muito cuidado agora, muito cuidado mesmo. Por quê? Porque você aqui, se eu não te avisar, não te encher o saco, tu vai fazer uma cagada que você não tem noção. Que é o seguinte, cara, eu já entendi, né? Porque isso aqui é o seno 75, então é só chegar, virar e falar que isso aqui é maior do que 7,5. Vai fazer merda, tá? Cara, não se resolve em equação trigonométrica assim. Você vai ter que levar isso aqui para o círculo trigonométrico e analisar. Que é o seguinte, pega aqui, e aí o que vai acontecer? Um surto. Fora isso, o seguinte, cara, é certo, é vero que 75... Quanto é que é 75 em radianos, hein? Faz na sua casa pra mim. 5π sobre 2, né? Π sobre 2 é 15, 75 é 5 vezes 15 e tal. Mas para o seno ser cravado, se fosse para ele ser igualzinho a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, eu já teria dois valores. Ele de um lado e o suplementar dele do outro, que é π menos isso, né? Que é π menos 5π sobre 12, que é, no caso, 7π sobre 12. Esses dois amiguinhos aqui, eles têm o seno idênticos, iguais a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Mas eu não quero o seno igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Eu quero o seno maior do que isso. Nem igual serve. Então, na verdade, vamos chamar só isso aqui de alfa rapidinho, gente, para não complicar. Então, eu tenho um alfa e eu quero que esse seno de alfa seja maior do que raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. O que vai acontecer? Olhando ali o círculo trigonométrico, a gente está vendo que para o seno de um alfa ser maior do que raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, como o seno é a projeção na vertical, acaba que o ângulo tem que estar desde aberto aqui até chegar aqui. Tá? Ou seja, o ângulo vai variar de 5π sobre 12 até 7π sobre 12. E tem mais. Eu só botei alfa para a gente não se confundir, né? Na verdade, o valor era x menos π sobre 4. Então, o x menos π sobre 4, ele tem que estar no intervalo menor que 7π sobre 12 e maior do que 5π sobre 12. Jogando π sobre 4 para a esquerda e para a direita, a gente vai ter que o x vai estar entre π sobre 4 mais 7π sobre 12 e π sobre 4 mais 5π sobre 12. Fazendo a continha, ó, tiro o MMC aqui, vai ficar 3 mais 5, 8, né? 8π sobre 12. E do outro lado, 3 mais 7, 10π sobre 12. Simplificando, a esquerda em cima e embaixo por 4, dá 2π sobre 3. Simplificando, por 2 aqui à direita, dá 5π sobre 6. Bingo, pazinga, tá? Achamos, tá bom? Vai ser a letra C, que ainda tá aqui, tá? Então, o intervalo para você resolver isso é o ângulo que estará entre, no caso, π 2π sobre 3 e 5π sobre 6. Gente, tire o seu print então aí, copia isso, que isso é extremamente importante, tá? Tipo de questão que eu já repito, inequação sempre será uma dúvida até do candidato bem preparado na prova, então você tem que dar uma atenção mais do que especial a isso, tá bom? Me aguarda, estamos voltando. É só o começo hoje, bebê. Você não sabe o que te espera. Bom, pessoal, seguindo agora aqui a nossa parte 4. Seguinte. Questão do ITA com relação à equação tangente ao cubo de x menos 3 tangente sobre 1 menos 3 tangente ao quadrado mais 1 igual a 0. Podemos afirmar que... Joga agora aí na tela, por favor,
as opções? Então, vocês estão vendo as opções aí da questão que a maioria está querendo saber alguma coisa em relação à soma das raízes, soma das soluções, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá? Deixa aí a questão na tela. Agora volta para mim. Voltou? Então, olha só. Bom, como vocês viram então aí nas opções que você viu na tela, que o editor jogou na tela, a gente tem que resolver isso daqui, não tem jeito. Vamos ter que resolver isso aqui. Pelo que indicam as opções a marcar, encontrando as soluções de intervalo, que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, né? Fechado ou aberto? Bom, a maioria aí tá com intervalo, no caso, aberto, tá? Até porque tangente, né, não existe para esses valores, provavelmente é por causa disso. Bom, tudo bem, whatever. Antes disso, coisas que você tem que saber. Tangente de 3x, cara, é inevitável você olhar para essa parte e não pensar na tangente de 3x. Isso aqui só não está igual a tangente do 3x pela inversão que eu tenho aqui em cima, mas isso é fácil de contornar. Porque, na verdade, se eu jogar isso aqui para a direita, você não iria botar um menos na frente do cara? Então, olha só. Se eu jogo isso para a direita, fica o quê? Menos tangente ao cubo de x, menos 3 tangente, sobre 1 menos 3 tangente ao quadrado, tudo isso igual a 1. Isso é o mesmo que jogando menos para dentro, que trocar o sinal de quem eu tenho aqui dentro. E aí, trocando o sinal de que eu tenho aqui dentro, você vai ter o quê? Que 1 é igual a 3 tangente menos tangente ao cubo sobre 1 menos 3 tangente ao quadrado, que é justamente, galera, a tangente de 3x. Então, isso torna a questão bem mais tranquila. Dá também para levar isso para o alto, fazer umas fatorações, os parangolê, mas não é o caminho mais curto, né? Que é o meu objetivo aqui. Questão de mita tem muitas, tem mais de 5, 6 soluções possíveis, mas eu estou te mostrando uma delas, no caso aqui, a que eu acho a mais fácil por enquanto, né? Até que surja uma outra, sei lá, mas eu acho que essa é mais fácil mesmo. E outra coisa também, cara, eu falei do seno e cosseno de 15,75, mas até para a prova da AFA, nem somente mita, você tem que saber de cabeça a tangente de 15,75, sim, infelizmente. Pelo mesmo motivo que eu falei no bloco anterior. O problema não é daqui calcular isso, que isso eu sei que você sabe fazer. É bater o zóio nisso e saber, isso é a tangente de 15. É bater o olho nisso e saber, isso é do 75. Esse é que é o problema. Sem ter decorado, meu amigo, e ter feito 1000 questões com isso, né? Que só decorar não adianta, existe estudo passivo e estudo ativo. O passivo é ficar assistindo a aula, que você está fazendo agora. E ativo é pegar as questões para refazer depois, pegar questões novas para fazer depois e por aí vai. Tá? É ficar estimulando o cérebro a não ficar apenas recebendo informações e sim interagindo com essas informações. Isso aqui é o estudo ativo. Então aqui você vai ter o quê? Tangente 3x igual a 1. Se a tangente de alguém é igual a 1, sabemos que se fosse tangente de alfa, vamos chamar o 3x de alfa, igual a 1, para a tangente de alfa ser igual a 1, eu tenho que esse alfa é da forma π sobre 4 mais kπ, porque você vai andando de meia e meia volta para obter o próximo valor de tangente, o próximo ângulo que tem esse valor da tangente, como k inteiro, né? Tinha um professor meu, há 1000 anos atrás, é claro, né? Que, nossa, ele matava a gente se a gente esquecesse isso, que com razão. Na prova discursiva do IME, você não bota um negócio desse, o cara vai te detonar em pontos. Parece besteira, mas não é. Até porque se o K for um número real, a questão perde o sentido. Bom, eu botei alfa só para não dar confusão para quem tem muita dificuldade, mas na verdade é 3x igual a π sobre 4 mais kπ, galera. E bota esse kπ logo no início, porque algumas pessoas botam no final, aí ele bota depois que ele já passou o 3 para o outro lado, já dividiu. Aí não adianta mais, já fez besteira de novo. Porque se botar agora, eu vou lembrar que ao passar para o outro lado, todo mundo é afetado sendo dividido por 3, inclusive o kπ, que vai ficar kπ sobre 3. Se você fica omitindo isso, empurrando com a barriga, e só faz aos 45 do segundo tempo, aí você nessa parte não escreveu o kπ ainda, passou para o outro lado e vai esquecer com certeza de dividir o por 3, tá? Então, vamos dividir já agora, botar o kπ agora para ficar tudo certinho. E aí, beleza, você vai ter que o x será da forma
π sobre 12 mais kπ sobre 3. E aí, o que eu tenho que fazer agora, minha gente? Ver para quais valores de k que eu terei, no caso, ângulos que estejam dentro do intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, que é essa metade da direita à direita aqui no círculo trigonométrico. Então, vamos lá. Se o k for igual a 0, já sai π sobre 12 aqui, é o 15 graus lá em cima, tá ok. Se o k for igual a 1, fica 15 mais 60, 75, que é o 5π sobre 12, ok, tá dentro do intervalo também. 75 está antes de 90, né? π sobre 12 aqui e 5π sobre 12 ali em cima. Se eu botar o k igual a 2, já ultrapassa, já vai passar de 90. E se eu botar igual a menos 1? Ficaria 15 menos 60 menos 45, que está dentro aqui do intervalo ainda, né? Menos π sobre 4. Se eu botar o k igual a menos 2, aí não dá. Você vai ver que vai dar um valor fora desse intervalo daqui já, vai estar mais para a esquerda, então não serve. Os três valores que eu, então, tenho são esses três daqui. π sobre 12, 5π sobre 2 e menos π sobre 4. Como ele me pediu a soma das soluções, beleza, né? A soma das soluções vai ser o que, então, galera? Vai ser π sobre 12 com 5π sobre 12 com menos π sobre 4. Vai dar, então, π sobre 2 menos π sobre 4, o que dá π sobre 4, que é 90 menos 45, né? Então dá 45 de novo. Isso, bota de novo as opções aí na tela, por favor. Como vocês estão vendo na tela, então aí, gente, isso aí, no caso, é a letra B de bola, né? No intervalo menos π sobre 2 é π sobre 2, a soma das soluções é maior do que 0. Tá? Ok? Volta para mim, beleza? Então, marca a letra B de nádegas, que é a nossa respostinha, tá bom? Printa aí, vê se tá tudo bem. Hoje eu tô pegando pesado, né? Mas tem que pegar mesmo, tá? E já, Xandão tá de volta. Um beijo, gente. Valeu! Vamos tocar o baile aqui. Próximo aqui, ele fala o seguinte. Se k é igual a raiz de 1 meio mais 1 meio, raiz de 1 meio mais 1 meio, cosseno de π sobre 50, eu sei que você tá com vontade de gritar, ó. Ah, socorro, né? Calma, amiguinhozinho. Você vai ver que tudo vai se resolver aqui. Ou não, tá? Que é o seguinte. Essa questão já caiu até mais difícil na prova discursiva do IME. Ele ficava fazendo uma sequência de um dentro do outro, dentro do outro, para N valores, né? Que você tinha que generalizar para N valores. Essa daqui, então, é até mais tranquila. Lá, se não me engano, tinha que rolar uma substituição trigonométrica. Nessa daqui não precisa disso. Nessa daqui, a ideia é bem mais simples. Primeiro bloco, o segundo da aula de hoje, a gente viu que se cosseno de 2θ é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1, então cosseno ao quadrado de θ é a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Ou ainda é 1 meio mais 1 meio cosseno de 2θ. Então, se você tem na sua cabecinha que cosseno ao quadrado de θ é 1 meio mais 1 meio cosseno de 2θ, o que vai acontecer é, você tem que olhar para isso daqui e imediatamente identificar isso. Já falei, criatura, tu vai ser engenheiro e tem que ter uma boa visão. Ô amigo, tu quer escola naval, a prova é horrível de difícil. Tu tem que ter visão, tem que ter tudo, tá? Então aqui, ó, tu não tem pra onde escapar. Vai acontecer o quê? Isso daqui é exatamente o que eu escrevi aqui à direita, falando que o 2θ é π sobre 50.
Ah, mas é 2θ e não sei o que, como é que eu vou fazer? Tô confuso. Gente, pelo amor de Deus, né? Você não vai me dizer que sabe fazer com batata, mas com maçã você não sabe. Qual é a ideia da questão? Quando eu tenho aqui um ângulo, aqui é a metade. Se aqui então for θ, desse lado vai estar surgindo o θ sobre 2. Ah, é verdade, né, professor Fortão? Nem tinha me dado conta. Pois é. Então, esse 1 meio mais 1 meio cosseno de π sobre 50, no final vai dar o quê? O cosseno ao quadrado de π sobre 100, que é a metade de π sobre 50. E aí, como é que tá a expressão por enquanto, galera? Tá a raiz de 1 meio mais 1 meio da raiz de cosseno ao quadrado de π sobre 100. Raiz ao quadrado de cosseno de π sobre 100. Isso é um valor positivo, né? Não precisa botar módulo. Vai ficar 1 meio mais 1 meio do cosseno de π sobre 100. E aí você acabou repetindo a mesma coisa que a gente acabou de fazer, tá? Recursivamente, fazendo o mesmo tipo de conta, né? 1 meio mais 1 meio do cosseno de alguém, galera. Isso que está aqui dentro remete à expressão aqui de cima. Logo, se aqui é θ, que é metade, se aqui é π sobre 100, a metade é o quê? Cosseno ao quadrado, né? De π sobre 200. Então, você vai ter que o K vai dar a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de π sobre 200, ou seja, vai dar o cosseno de π sobre 200. O que vai ser aqui, no caso, a letra E. Bom? Então, marca aqui a letra E. E é mais uma que a gente aqui destrói, tá? Questãozinha, gostosinha, curtinha, porém, não menos importante, tá? Próxima que eu vou fazer, você vai estranhar um pouquinho o recurso que eu vou usar, você vai falar, pô, não precisa usar isso. Mas lembrando que algumas coisas que aqui são comentadas é porque vão cair, outras são porque são meio que um prequel, um pré-requisito, para você fazer questões piores, onde aí sim, lá naquelas onde aquilo é uma meiuca, um miolozinho, uma titiquinha no meio da questão toda, seria necessário para agilizar a questão. Foi no caso daquela de máximo de A seno mais B cosseno, que eu comecei a aula, pela qual eu comecei a aula, e vai ser o que eu vou falar no próximo bloco, tá bom? Bom, pessoal, seguindo aqui, agora vamos fazer uma questão que, assim, se fosse apenas resolver a questão e acabou, eu sei que dá para mexer aqui, transformar em seno e cosseno, fazer várias coisinhas para resolver e achar de boa a resposta. Só que, foi o que eu te falei, algumas questões, e essa é um desses casos, estão aqui, mas para primeiro vermos um exemplozinho mais de fixação, mais de embasamento, mais para você aceitar a fórmula, vê-la em questões mais fáceis, para depois saber aplicar em questões mais complicadas. Você vai olhar para isso aqui e falar assim, pô, agora tu apelou, hein? Tem duas expressões, aí já não são aquelas coisas nossas conhecidas, são pouco conhecidas, que são para a tangente do x sobre 2 e da cotangente do x sobre 2 em função da cossecante e da cotangente do x. A diferença é que um tem um menos, eu tenho mais. Pô, mas eu peguei essa questão para fazer, eu pausei agora aqui, enquanto você fala, e resolvi numa boa. Foi o que eu te falei. A questão aqui em si não é o problema. Ela está aqui apenas para a gente já puxar essa fórmula, porque a importância de expressões como essa é quando cai aquelas questões de somatórios no IME ou no ITA, sabe aquelas questões de soma telescópicas? Que aí sim que você, usando isso daqui, iria se dar muito bem com essa expressão. Iria sentir a necessidade de usá-las se ele botar uma soma telescópica, alguma coisa de nível muito mais alto do que essa questão está à sua frente. Essa aqui eu sei que dá para resolver de outras maneiras, eu vou até resolver por isso daqui para te ajudar, mas a importância disso daqui é apenas realmente introduzir essas expressões a você, tá? Vou até mostrar a primeira porque a outra é análoga, tá, gente? Mas a ideia aqui é o seguinte, vamos começar da direita. Se eu pego cossecante menos cotangente, cossecante é a mesma coisa que 1 sobre seno, e cotangente é a mesma coisa que cosseno sobre seno.
Aí você vai ter o quê? 1 menos cosseno sobre seno. Como está aqui, você não chegou a lugar nenhum. Dentre as várias opções possíveis, uma é multiplicar em cima e embaixo por 1 mais cosseno. Por que a escolha por 1 mais cosseno? Porque aí você vai ter a relação fundamental. Isso vai dar 1 menos cosseno ao quadrado, que é A mais B por A menos B, no produto notável. Embaixo vai dar seno vezes 1 mais cosseno, ok. Mas aí, repara, 1 menos cosseno ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado. Sobre seno vezes 1 mais cosseno. Que aí o seno ao quadrado de baixo, de cima, corta com o seno de baixo. A expressão fica seno sobre 1 mais cosseno. E claro, não está igual ainda ao que a gente queria, né? Porém, contudo, todavia, whatever, tá? Já vimos também que seno de x pode ser escrito como, se você nunca viu, saiba agora, 2 tangente x sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. E cosseno de x pode ser escrito como 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. No caso, amigo, quando você bota isso então aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar seno, que é 2 tangente x sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado, dividido por 1 menos tangente ao quadrado x sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado x sobre 2, tudo isso mais 1, tá? Porque aí o que vai acontecer? Fica 2 tangente x sobre 2 sobre 1 mais tangente ao quadrado x sobre 2. Isso vai subir, né, galera? Então vai ficar o quê? Embaixo vai ficar 1 menos tangente ao quadrado de x sobre 2 com 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2. Tudo isso dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x sobre 2 novamente. E aí o que acaba acontecendo é que você vai cortar isso com isso, que é o mesmo denominador, e esse morre com esse. Sobra apenas 1 mais 1, que é 2 embaixo, e 2 tangente aqui em cima. Então, no final, você vai ter que isso tudo vai dar 2 tangente x sobre 2 sobre 2. Ou seja, deu certinho a tangente de x sobre 2. Beleza? Vê aí se foi, tá, pessoal? Bom, tranquilo, né? Tranquilo nada, mas ó, isso daqui é importante pra caramba. Novamente, IPC importante para caramba. Não fale palavrão, garoto, garota. Então, olha só. Aqui você vai ter o quê? Tá? Printa aí. E com isso a outra é igualzinha, gente. A outra eu não vou fazer, que é análoga, né? A gente tem agora meios para fazer a questão que vai ser mera aplicação de forma. Eu vou apagar aqui, tá, galera? Que a gente vai ter então o quê? Você já printou que eu sei. Teremos que a questão fica imediata se a gente usar essas expressões que eu acabei de apresentar a você aqui. O que vai ser a tangente de 20? 20 seria metade de alguém, então o ângulo mesmo é 40 do outro lado. Vai dar cossecante de 40 menos cotangente de 40. Fazendo com a cotangente de 20, ó, 20 é metade de alguém, do outro lado é 40. Cossecante de 40 mais cotangente de 40. Aí é só pegar e cortar, passa a faca. Então aqui, olha a faca!
E aí você vai ter o quê, ó? Vai ficar, então, que no final só sobrou, então, a cossecante de 41 e a cossecante de 40 no outro, tá? Ou seja, isso vai dar 1. O maior chute de todos os tempos continua sendo 1, tá? Então, marca aí letra A de Outback. Eu sei que não é com letra A, né, gente? Tá? E pronto. Tá aqui. Era só isso? Era. Né? Se você se lembrar disso daqui, era só isso, tá bom? Então, guarda aí que hoje tem mais uma coisinha para falar antes de ir embora. Beijo, gente. Valeu. Bom, galera, fechando agora aqui a questão do ITA, na nossa parte 7, que ele fala o seguinte. Considere a função de domínio real e contradomínio também real, definida por f igual a 2 seno de 3x menos cosseno de x menos π sobre 2. Então, é com essa função daqui, com essa função aqui que a gente vai trabalhar. E aí, sobre f, podemos afirmar que ela é uma função par, ela é ímpar de período 4π, ela é ímpar de período 4π sobre 3, ela é de período 2π, ela não é nem par, nem ímpar, nem periódica, e aí? Essa questão do ITA e algumas questões de função do ITA são bem parecidas com as da AFA, que é misturar várias coisas, principalmente em função, né? Que é misturar vários conceitos, crescente, decrescente, par, ímpar, aí bota composta no meio, bota inversa, para você julgar alguma delas como verdadeira. Ele faz um bololô, faz uma mistureba em cada item para você julgar, que acaba demandando que você saiba vários conteúdos em uma questão só, tá? Bom, o básico do básico, porque a teoria já foi vista quando a gente chega nesse ponto daqui da aula, né, gente? A função par era o quê? Era a função em que a f de menos x, eu trocava a variável por menos x e no final, arrumando, embelezando, simplificando, no final, dava a mesma coisa de antes, ou seja, a f de menos x é igual a f de x. Já a ímpar é aquela em que a f de menos x é igual a menos f de x, ou seja, você troca a variável lá dentro por menos x e no final você encontra ali a função original com um sinal trocado. Exemplo disso, para quem não lembra de nada, é a função f igual a x3, né? Se eu troco aqui o x por menos x, vai dar menos x ao cubo, esse menos ao cubo vem para fora, e isso aqui é exatamente menos a f original, né? Menos x3 é a f original com menos na frente. É isso que eu estou querendo dizer. Se fosse x ao quadrado, por exemplo, já daria a mesma coisa. Se fosse módulo, daria a mesma coisa. Se fosse cosseno também, cosseno é função par. O cosseno de 30 é igual ao de menos 30. Isso você vê facilmente no círculo trigonométrico. E o seno é função ímpar. O seno de menos 30 é menos o seno de 30. Então não esquece disso. Eu estou passando rápido porque isso aqui supostamente já foi visto na teoria, tá, gente? Só para não te deixar na mão de já sair fazendo a questão direto. E uma outra coisa que geralmente cai no esquecimento, é uma aula que a gente também fala sobre cálculo de períodos de funções trigonométricas especiais, como essas que estão nos exemplos, que são aquelas que a gente não consegue juntá-las numa só, tá? Tipo, tem umas que você mexe aqui, mexe ali, dá só um seno. Ele começa uma porrada de coisa, mas no final somente um seno, um cosseno e uma tangente. E aí usa a regra do seno, do cosseno da tangente para achar o período. O que é a regra, né? É analisar quem está na frente do x no seno e no cosseno e fazer 2π dividido por aquilo. É analisar quem está na frente do x no caso da tangente e fazer π dividido por aquilo. Na tangente é só π e no seno e cosseno é 2π sobre aquele cara. Tá? Então, por exemplo, aqui como é um seno sozinho, seno de x sobre 3 é a mesma coisa que seno de 1/3 de x. O número na frente é 1/3. Então, o período vai dar 2π sobre 1/3, ou seja, 6π. Porém, se eu tenho isso daqui, ó, aí já não é mais tão trivial. Eu tenho que fazer o quê? Vamos calcular isoladamente primeiro o período de cada um. Desse aqui vai ser 2π sobre 1/3, o que vai dar 6π. Desse aqui vai dar 2π sobre 1/4, o que vai dar 8π. E aí, gente, pensa que nem matemática básica. Se eu tenho uma coisa que se repete de 6 em 6 vezes e outra que se repete de 8 em 8 vezes, o que é a repetição global? Quando é que eles voltam a se encontrar? Isso era calcular um mínimo múltiplo comum, lembra? Era calcular o MMC. Caramba, eu vou usar isso aqui, vou, tá?
Então, se uma parada tem período 6π, que ele se repete de 6π em 6π. Aquela curvinha do sobe e desce, empina, não, do seno, vai ficar de 6π em 6π. E outro vai ficar de 8 em 8. O que é o MMC entre 6 e 8, gente? Fala pra mim, dá orgulho ao seu pai e sua mãe, aí na sua casa. Isso, 24. 24π no caso aqui. Então, o período global da função é o MMC entre 6 e 8, que é 24π no caso. Aqui seria a mesma coisa, né? Vou botar aqui em cima, tá? No caso ali daqueles dois, ó, o seno do x sobre 3 tem período, no caso ali, igual, né, a 6π, como a gente já viu, né? E a tangente de x sobre 4, galera? A tangente de x sobre 4 aqui, vamos lá. Então, aqui período de 6π, né? Já mostrei ali. Tangente, a regra geral é π sobre o número na frente do ângulo. Então, daria 4π no caso. O que também não ia mudar muita coisa, né, gente? Que de uma forma ou de outra, por acaso, o MMC entre 6 e 8 é o mesmo que entre 6 e 4, que vai ser no caso aqui, não, vai ser no caso minto, vai ser 12, né? O MMC entre 6 e 4, falei besteira, é 12. Então, o período aqui da expressão é 12π, tá? Bom, só que a gente tem que tomar mais alguns cuidados. A questão também pede para analisar se essa função é par ou ímpar. Então, seria legal se a gente desse uma mexida nela para ela ficar com uma aparência um pouco mais simples, tá, galera? Primeira coisa, se cosseno é função par, nessa parte daqui, repara só, se escrever cosseno de x menos π sobre 2, ou escrever cosseno de π menos x sobre 2, ou seja, com um sinal trocado, não tem problema. É como se estivesse botando menos isso, que aí vai trocar o sinal do x para menos e do menos π para mais π, tá? Mas isso vai ajudar a gente, você vai ver como. Porque aí, ó, o que vai acontecer? A gente fazendo isso, vou sair da frente, printa aí, galera. Já dei aqui a minha pincelada teórica, vou apagar aqui. Tem que deixar as opções no quadro. O que vai acontecer? A função na parte do 3x eu não vou nem mexer. Ah, mas não tem uma fórmula para o seno de 3x? Tem, mas não mexe não. Deixa como está ali, tá? O grande lance para a gente resolver esse trem aqui é o seguinte. A f, ela é 2 seno 3x, temos agora cosseno de π sobre 2 menos x sobre 2, correto? Mas, contudo, todavia, whatever, o que é cosseno de π sobre 2 menos alguém, galera? Uai. Se você aqui, mano, tá calculando cosseno de π sobre 2 menos x sobre 2, cosseno de 90 menos alguém é igual ao seno daquele alguém, porque x sobre 2 e π sobre 2 menos x sobre 2 são ângulos complementares. Hã? Ué, isso mais isso aqui tudo não dá 90? Então, que susto, maluco. Você vai ter, então, aqui, que você vai ter que o seno é igual ao cosseno, tá? Que susto! Aí aqui, ó, você vai ter o quê? Alguém deu uma pancada. Pô, eu dei um salto aqui, cara. Eu vou cortar aqui. Tu vai se mijar de rir, porque eu dei um salto me cagando todo aqui. Bom, então, por que eles são complementares? Porque se eu somar x sobre 2 com π sobre 2 menos x sobre 2, isso dá 90, galera, tá? Então, no final, isso daqui é a mesma coisa que o seno de x sobre 2. Logo, você vai ter o quê? Que a f de x, ela vai ser aqui, ó, 2 seno 3x menos seno de x sobre 2. Aí dá para aplicar aquilo dali. Agora deu bom. Porque você vai ter o quê, galera? Vai ficar então aqui, ó, que o período desse cara ter o 2 na frente não tem nada a ver.
tá? O que importa é isso daqui. Vai ser 2π sobre o 3, né? E aqui vai ser 2π sobre o meio. 2π sobre o meio dá 4π. Aí talvez você fique meio, assim, não muito à vontade, porque que deu fração mais gente. O que isso aqui quer dizer? O período dele, as repetições dele são de 2π sobre 3 em 2π sobre 3. Ó, 2π sobre 3, depois 4π sobre 3, ou seja, uma PA de razão 2π sobre 3, né? Depois 6π sobre 3, que é 2π. Depois 8π sobre 3. Depois 10π sobre 3. Até chegar em 12π sobre 3, que é 4π. E o outro é de 4π em 4π. Ou seja, analisando aqui os períodos dos dois, né, o encontro com Fátima, né, se dá no 4π mesmo. Então, o período aqui é justamente o 4π, tá? Só pelo período eu já matei a questão, mas também, né, essa é a parte mais escrotinha da questão, né? O neném. E saber se era par ou ímpar, né? Vamos aproveitar e fazer o serviço completo, né? Também que aqui eu já sei que é letra B. Cara, vamos trocar o x por menos x. Se eu trocar aqui o x por menos x, o que vai acontecer? Se eu então calcular a f de menos x, o que acontece se eu ler o Stronda? Você vai ter o quê, ó? Que f de menos x vai dar o seno de menos 3x menos seno de menos x sobre 2. E aí sabemos que seno é função ímpar, então é como se esse menos viesse para fora. Então você vai ter menos seno de 3x menos com menos seno de x sobre 2. Aí, beleza. Você vai ter, então, que a f será igual a menos seno de 3x mais seno de x sobre 2, que é exatamente a função... Tem 2 na frente, né? Mas isso não faz diferença. Que é exatamente a função original com o sinal trocado. É menos 2 seno menos seno de x sobre 2. Lembrando que isso aqui já tinha virado aquilo dali, né? Tá? Então é por ali que eu tenho que olhar. Ou seja, dá menos f de x. Se f de menos x deu menos f de x, a função então realmente é ímpar, gabarito, como diriam os Beatles, Larry B. Tá bom? Então, se na frente estão aqui, dá o seu print, galera, vê se tá tudo bem e fechamos por hoje. Mais uma super revisão com aprofundamento que será muito útil tanto no IME quanto no ITA e também na Escola Naval a vocês, tá bom? Um beijo, ficamos por aqui. Uma ótima manhã, tarde, noite de estudos e fiquem conosco, continuem estudando com a gente. Valeu!